Vou compartilhar o livro de Esther. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O bicho era bravo. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os... Vai ali um abençoado de tirar aquele violão para mim ali. Não para de tocar não, não para de tocar não. Outro abençoado tira o violão. Estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, pode passar, para mostrar as riquezas da glória do seu reino. Amigo, todo rei quer mostrar a glória do reino dele. Todo mundo faz isso. Você que é bem sucedido, a pessoa vai te visitar, você fala, está aqui, ó, minha casa, está aqui meus negócios. Um grande empreendedor, ele sempre leva a pessoa lá, o tamanho do meu pátio, o tamanho do meu estoque, o tamanho da minha frota, o tamanho disso, o tamanho daquilo. Você gosta de mostrar a glória, né? Fala assim comigo, glória é resultado. Então está lá mostrando, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Vai lá. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde a maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. Por que a Bíblia fica dando essa riqueza de detalhe? A Bíblia tem 40 escritores, e como uma nação ganhava a outra em guerra, eles iam lá e destruíam tudo. E a Bíblia dá registro arqueológico. Então você vai desenterrar coisa até hoje. Uma grande parte das coisas do passado não tem descoberta arqueológica ainda. Aí os caras lá descobrem e está lá, a cor exata igual está aqui. Você vê o exército de Ezequiel 38, o exército de Hus. Aí você vai ver historicamente, nem posso falar de que exército que é esse. Você tem que desligar o microfone. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vai pegando o código. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Harbona, Bigtá, Abigata, Zetar, Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Eita! Por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam como principais do reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da tua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Alguém começa a suspeitar que tem alguma coisa escondida nessa história aí ou não?
Sabe as parábolas do Novo Testamento? Essa não é uma história simples de alguém que clama pelo povo de Israel. Essa é a história dos reinantes. O religioso, quando Deus manda ele fazer algo, ele fala, avisa que eu não vou, avisa que eu estou ocupado. Mas alguém vai ter a graça de chegar nessa presença do rei. E quando essa pessoa estiver na presença do rei, aquilo que ela deseja no seu coração vai ser feito. Presta atenção nessa história. Você nunca leu o livro de Esther, na melhor das hipóteses, você nunca nem leu o livro de Esther. Na pior, você leu, parecendo que bateu no liquidificador o melhor banquete do mundo e bebeu com canudo, né? Alguma coisa assim que você deve ter feito. Mas vai prestando atenção. Alguém só avisa o Cirilo que agora eu quero que ele cante essa música. Ele deve estar batizado, hein? Batizando o povo aí. Não, mas agora ele já sabe que ele tem que tocar essa aqui. Amada minha, como você me alegra por estar em mim. Agora, segura. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reinado, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei, que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Lembra da parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens aponta para santidade, para crente, né? São 10, numeral de responsabilidade dobrada, e as 10 dormem. Uma hora nós vamos chegar lá na parábola, mas eu quero que você entenda. Essa mulher rejeitou o marido. Quem é a mulher de hoje? A igreja, a noiva. E ele fala, vou dar uma festa, traga ela na minha presença. Ela fala, sei lá o motivo que ela não foi. Mateus, você que entende mais de Bíblia que eu, você sabe o que estava no coração dessa mulher? Ou por que ela não foi? Ela tinha uma agenda particular. Parece alguém. Vai ouvindo, vai vendo aí se Deus vai fazer alguma coisa aqui hoje. E põe o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, a guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Está entendendo que o reino está sendo tirado de alguém ou não? Alguém com agenda particular, alguém vaidoso, alguém soberbo, alguém com prosperidade ociosa. Alguém que está caminhando para um outro caminho, porque não faz sentido você negar o rei. Aqui não está contando uma história, mas você fica vendo coisa que não existe. Deus não escreve, Ele não coloca na sua palavra um negócio vazio, para parecer a história de um rei de qualquer jeito. Ele está mostrando uma pessoa que está se levantando para salvar um povo. Deixa eu ver se você consegue entender. Fala assim, ó, eu sou reinante, eu sou rei e sacerdote, tudo para salvar até a última alma. Então quem nega o rei faz o quê? Então você não vai entrar no reino, você vai ficar de fora, você não vai governar. Aí você fala, cara, mas por que tem o choro e ranger de dente? É o inferno? De maneira nenhuma. O choro e ranger de dente é ficar fora dessas mesas, fora dessa presença. Para quem não entende o que eu estou falando, é o seguinte: tem os reinantes que são do exército do reino, e tem gente que é civil no reino. E ser civil no reino, podendo ser general do reino, marechal de um reino, você vai ver o que é chorar 1000 anos. Você vai ver o que é falar, eu não fiz isso não. Se arrepender de não ter jogado os números da cena, você tendo ele, deve ser terrível. Se arrepender de ter falado mais do que devia e perdido um negócio, é terrível. Se arrepender por ter falado para alguém uma ofensa que machucou, e depois ter que pedir perdão e nunca mais consertar aquilo do jeito que era, deve ser terrível. Mas terrível coisa é você chegar no reino e falar, eu não fiz isso não. Porque tudo que era da terra passou. E aí você vai ficar só 1000 anos olhando para aquilo e falando, não, eu não fiz isso não. Eu não neguei igual aquela rainha negou Assuero, não é possível. Não, eu não fiz isso, não faz sentido. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, ou Mordecai, em outras versões, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de presença e formosura. E morreram seu pai e sua mãe, Mordecai, ou Mardoqueu, a tomara por sua filha. Você vê ali, a jovem era órfã,
E alguém vai lá e toma a paternidade, que é seu tio. Vamos ver se parece com a história de alguém? Olha só do jeito que eu estou falando, tem como não? Vai focando. É forte, é muito forte. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites. Por que esse cara já olhou? Você imagina a quantidade de mulheres lindas e formosas e filhas de homens poderosos, que os pais dariam todos os bens para aquilo ser concretizado, só para a filha morar lá. Era a coisa mais tranquila do mundo. O cara dava toda a glória, todo o dinheiro, devia a vida para o rei tomar a filha em casamento. E aí acontece algo que eu quero que você preste atenção no que está escrito. Tem alguma coisa nessa mulher que alguém achou graça nela. Fala assim, ó, existe uma graça de Deus depositada em mim, que se for ativada, ninguém me resiste. Ai meu Deus, como é que eu conto isso para esse povo? Pablo, mas um monte de gente vai se levantar contra mim. Mas a graça vai fazer isso. Quando eu falo que ninguém resiste, nem quem te odeia vai aguentar ficar calado. É porque você não entendeu o que eu falei. Eu não falei que você é sedutor, eu não falei que você é conquistador, eu não falei isso. Eu falei que quem é contra o que você carrega não resiste em silêncio. E quem sabe o que você carrega e precisa chegar perto de você para acionar isso, a pessoa não vai resistir. Ela pode ter falado mal de você, ela vai falar, eu tenho que chegar aí. Não. Nenhum dos dois vão resistir. Nem quem repudia, nem quem ama. Ninguém te resiste. Fala assim, ó, quem tem a graça é irresistível. Eu sei que você entendeu a primeira vez, como assim, eu sou o sedutorzão, eu sou o bichão da goiaba. Nem a metade do bicho da goiaba você é. Tudo é Cristo. Ele colocou uma graça em você que, se for ativada, nem seu pior inimigo consegue ficar sem tocar no seu nome. Mas a pessoa é meu inimigo, eu não fiz nada. Ele é inimigo daquilo que você carrega. É irresistível te ver, ele tem que falar de você. Mas isso é muito ruim. É por isso que a recompensa é acompanhado 100 vezes daquilo que você deposita no reino. Deixa eu te falar, não brinca com o reino não. Não entra pela metade não. Tem gente que, ao invés de dar algo para o reino, fala assim, Deus, faz o seguinte, eu não vou dar nada não, eu quero pegar. Não, então você jogou errado. No reino você tem que pôr. Porque o Senhor faz o quê? Dá 100 vezes mais. Eu não sei se você entende isso, mas se essa graça que está aí dentro for ativada. Como assim, Marçal? A graça não foi ativada? Não foi. Porque se for ativada, ninguém resiste. Eles vão levantar contra. Com essa graça ativada, você vai conhecer uma outra forma de se achegar diante de Deus. Isso vai chamar a atenção de quem precisa e de quem odeia. Não tem como ficar parado. Não tem como ser do mesmo jeito. Esse homem aí, ó, ele chegou e falou, essa mulher tem alguma coisa diferente. Ela era formosa, está escrito, né? Mas só podia ir mulher formosa. O rei não queria uma feia. Nem de coração, nem de rosto. Porque o coração, o que Salomão contou de código? O coração alegre. Meu amigo, você não é feio, você é imagem e semelhança do Criador. Seu problema é outro. É problema de coração. Ainda não é cardiológico, mas pode chegar a hora. Todas as mulheres tinham que ser puras. E elas tinham que ser formosas. Mas tinha uma terceira coisa que você não consegue entender o porquê que ela foi escolhida. Eu consigo. Quando o Senhor, com a sua maravilhosa graça ativada dentro de você, você vai fazer o que Ele mandou, não tem que te resista. Quando o Senhor acionou, quando Moisés aceitou o acionamento da graça dentro dele, nem o faraó resistiu. Quem é você, Moisés? Você nasceu aqui dentro de casa. Você foi treinado aqui em casa. Você estudou aqui em Harvard. Que conversa de doida é essa? Você não vai libertar meus trabalhadores não, cara. Que papo é esse? Não tem ninguém. Chegou uma hora que não teve como resistir, porque é irresistível a graça. Tem gente que acha que graça é uma coisa. Graça é duas coisas: qualidade de Deus e um tempo. A qualidade graciosa de Deus nunca vai passar, o tempo vai. Na hora que o tempo da graça passar, você vai arrepender de não ter tido acesso ao favorecimento de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem está de casa e não ouviu, o Parra, ele foi batizado agora, ele falou, a minha esposa está vindo batizar também. Glória a Deus. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou, fala assim comigo, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites. Quem tem a graça acionada, o Senhor já começa a enfeitar, irmão. O Senhor já começa a te decorar. O Senhor já começa a te dar código. O Senhor já começa a te pôr na cara do gol. O Senhor começa a te colocar em situações que você vai falar, o que é isso? Fala assim comigo, é a assombrosa graça de Deus. Se você entender o que está sendo lido aqui. Hoje é um grande dia, viu? Eu sinto de falar, melhor dia da minha vida, desde o dia que eu nasci. Melhor dia, de longe, de longe, de longe, de longe.
eu entender como é que liberta o país de um jeito que seja clarificado. Para mim é a melhor coisa. Não tem que ir na porrada com ninguém. Não tem que fazer arminha, não tem que fazer L, não tem que fazer M, não tem que fazer nada. Só tem que adorar. Não é o M, não é o L, não é a arma. Nem J, nem L, nem M. É a harpa. Não é a arma, é a harpa. Não é nada do que você imagina. É outra coisa. Para quem não sabe, o dia que eu fui falar um negócio do faz o M, só eu na minha intimidade com o Senhor estava falando assim, ó, eu preciso fazer algo que tenha a ver com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Deus, me dá algo. Aí do nada aparece aquela coisa estranha. O Senhor me chamou para libertar um povo na mudança de mentalidade. Com político ou sem, isso vai acontecer de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque a vontade dele é maior que eu, do que o Brasil, do que todo mundo. E se ele falou, está falado. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões. Como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então toma aqui, vi graça em você, toma enfeite, toma riqueza, coloca mulheres em volta para te servir, coloca tudo em volta, vai dar tudo certo. Da onde? Da onde que saiu? Achei graça no seu coração. Nunca canse de fazer o bem, porque o Senhor nunca vai ficar sem recompensar você. Nunca se sinta injustiçado, porque todo ato de injustiça está diante de Deus. Nunca vai ficar em branco. Terrível coisa é quem cansa de fazer a justiça. Não seja justiceiro, não foi isso que ele chamou. Fala assim comigo, justiça é cumprir a palavra. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Pablo, o que a gente aprende num versículo tão poderoso como esse? Simples, quando Deus mandar você calar a boca, cala a boca. Você quer falar demais, faz só o que ele mandou. E com clareza, aquela garota que era achada órfã, foi resgatada pelo seu tio falou, não fale sobre isso. Vai ouvir não, o porquê que ela não deveria falar. Quando o Senhor te der clareza para não fazer, não faça. Você vai ficar doidinho para falar, não, mas calado, vá. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Está ali, continua com aquele amor, ágape, aquele amor fraterno. Peraí, deixa eu ver que jeito que ela está. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. O que está acontecendo com a igreja? Mesma coisa. A igreja precisa ser o quê? Ter as suas vestes lavadas. Ninguém está falando de religião aqui não, porque se falar de religião eu apanho. Falando da igreja viva, a vestida de noiva, ela precisa ser purificada com mirra e com especiaria. Para quê? Para a grande festa do casamento. Isso é uma doideira. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saas-Gás, camareiro do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada pelo nome. Quando eu era criança, eu fui ler Esther, eu falei, gente, que complicação esse cara que está de mulher, ficava no conflito, não entendia nada do que estava escrito. Hoje eu olho ali, eu não sei se você acabou de ouvir o que eu acabei de ler. Você só volta se eu te chamar pelo nome, só se eu te desejar. Não sei se você sabe o que são as 7 igrejas do Apocalipse, mas o Senhor repreendeu quase todas. A obra sua não foi passada no fogo. Se eu conheço você e te chamo pelo nome, você entra na minha presença e continua vivo na minha presença. Você vai entender. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Deixa eu te explicar uma coisa, se a graça que está aí dentro, através do Espírito, não for ativada, você não vai sentir o que está sendo lido aqui, você não vai sentir o que eu sinto, você não vai sentir o que pessoas que são movidas poderosamente pelo favor de Deus sentem. É uma certeza que não dá para explicar. A graça, se você conseguir explicar ela, já não é mais graça, é alguma estratégia da terra. Não dá para explicar, as pessoas fazem sem saber explicar. Elas falam, eu entendi, eu entendo o que é a graça, não entendo como ela se move. Se acionou e dentro, não tem como explicar, ninguém vai te resistir.
Nem os inimigos, nem os amigos. Não tem como. Volta lá. Chegou na vez dela, o que ela fez? Para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Você imagina as outras mulheres se elas viam ela com graça? De maneira nenhuma. Eram os príncipes, os da parte do rei. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Para aí, só um pouquinho, fecha os olhos. Como é que o rei escolhe sem terminar o processo seletivo? Fala só com a sua boca assim, ó. Essa é a graça. Fala assim comigo: todos que entenderem a graça acionarão o reino dentro de si, e ninguém poderá resistir. Só respira fundo e fica com os olhos fechados. Uma garota que perdeu seu pai, uma garota que perdeu sua mãe, uma garota que estava totalmente ferida, mas era uma garota que foi acolhida pelo seu tio, foi instruída na palavra, foi treinada para esse dia. Esse homem fez ela enxergar a graça, e ela acionou a eternidade dentro dela, porque não tem como um rei com tantas opções bater o olho numa mulher dessa, depois de toda essa purificação, olhar para ela e falar: toma a coroa. Eu não sei se você entende, essa história é sua. Você é a Esther dessa geração, e não é uma história de romance, é uma história para salvar um povo. Eu mesmo sendo macho, vou falar com toda a convicção da minha alma, que é fêmea. Eu sou Esther. Fala assim comigo: Esther é uma frequência, a frequência de alguém que ativou a graça, virou a noiva, recebeu a coroa para salvar um povo. Só pensa nisso que está acontecendo agora no seu coração. Nunca foi uma história de romance de uma rainha com um rei. É uma história de um casamento de Deus com o seu povo, sendo representado numa história que aconteceu. Tudo que você conhecer na Bíblia é representação daquilo que é real na eternidade. E é a forma que Deus usa para conectar pessoas e sempre salvar um povo que Ele fez um pacto. Respira bem fundo. Oh Deus, nos ensina, Deus, a ter esse coração humilde da Esther. Nos ensina, Deus. O Senhor colocou um Mordecai na nossa vida para nos treinar, para nos tirar as feridas de dentro de nós, para nos treinar como uma rainha, uma noiva verdadeira. E esse Mordecai é Cristo. Quando Ele nos instrui através do seu Espírito Santo, não tem quem possa resistir a sua presença em nós. Nós carregamos a sua presença e nós vamos sustentar esse fogo aonde nós formos. E não adianta, ninguém vai conseguir resistir, nem os bons nem os maus. Só sinta a presença do Senhor agora. O Senhor te dando clareza. A figura tipológica de Cristo sendo Mordecai, te treinando, passando ali nos pátios, te olhando todo dia, te guardando, te tirou da orfandade e falou: eu estou contigo. Você vai passar nesse teste, você vai passar nesse negócio, você vai passar essa fronteira, você vai passar essa tecnologia, você vai passar esse conhecimento, você vai passar essa sabedoria, você vai passar tudo, porque eu estou com você, eu que estou te instruindo. Nunca imaginei que seria tão bom esse livro. Só respira fundo. Imagina o homem mais poderoso da terra olha para uma jovem e vê a graça nela e fala: você é minha rainha, minha querida, amada minha. É assim que o Senhor olha para a sua igreja. E é por isso que a igreja tem que voltar a ser simples. Eu não estou falando de instituição, estou falando de gente. Vou sempre lembrar você: nunca o recado aqui é velado. É para você que está ouvindo, não é para mais ninguém. Não é confusão com ninguém. Fala assim comigo: eu sou a noiva, eu sou a igreja, e esse recado é para mim. Senhor, ativa essa graça em mim. Fala assim comigo: Senhor, ativa essa graça em mim. Eu quero essa coroa. Eu não vou dormir como as virgens dormiram. Eu vou satisfazer o seu coração. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça
e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Passa. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. E deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Se você pegar depois, no Salmo 20, Isaías 25:6, onde Deus vai preparar um banquete. Se você pegar a festa do milênio, é uma festa. O governo do milênio é uma festa de casamento. Você não está entendendo? É uma festa de noivado. E aí você fala, mas não é possível. É tudo sobre essa festa. Fala assim, a Bíblia inteira é sobre um casamento. Um noivado e um casamento. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Pra você entender isso aqui, lá no Novo Testamento, Paulo, quando vai para a Grécia pregar, não podia fazer proselitismo ali. Ele tinha que falar por um Deus, com letra minúscula. Aí ele falou assim, eu vou falar do Deus invisível. E aí todo mundo se maravilhava com ele. Aí você fala, o que é isso? Ele não podia falar sobre Jesus ali. Ele tinha que falar de algum Deus. E o grego, ele era tão fissurado em deuses, que eles criaram a figura do Deus invisível, para não deixar nenhum Deus furioso. E aí o que ele estava ali fazendo? Ele não estava declarando. Ele estava falando, eu vou falar das maravilhas do Deus invisível. Todo mundo parou, vamos ouvir a sabedoria desse homem. E todos receberam a palavra. Presta atenção, o Senhor está te dando estratégia nova agora. Abre essa cabeça, esse coração para entender o que você está vivendo agora. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mordecai se sustentariam, porque ele lhes tinham declarado que era judeu. Mas sabe o que tem a ver com isso? Existem lugares que você tem que entrar, que você não tem que ficar falando que é cristão, nem que é reinante, só entra e faz do jeito que ele mandou. Na hora certa, quando você falar, vai provocar o caos, mas o Senhor está te dando uma estratégia. Vá naquilo que as pessoas estão procurando. Não peça nada, não faça diferente do que eu mandei. Na hora certa, o pau vai quebrar, você fala. É isso que o Senhor falou no meu coração, é por isso que a gente explodiu. Porque não é sobre, aqui é crente, aqui é isso, aqui é isso, aqui é. O coração das pessoas fecha. Nosso cérebro é tribal, está aqui a explicação. É por isso que o Senhor quer que você não entre falando demais de onde você veio. O que você está fazendo? Entra para servir. Entrou para servir, na hora certa o caos vai estar armado. Fica tranquilo, vai acontecer. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então, ali a vaidade começa a comprometer o reinado, porque foi colocado uma cadeira para Amã, e esse cara, como percebeu que o Mordecai não se curvava, ele falou, não só contra você, mas contra todo o seu povo. Aí começa isso aqui, ó, que é o que eu estou te falando, a perseguição é um negócio bom demais. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até que o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém o rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Uau! Vocês vão perseguir por 10.000, volta lá o versículo,
10.000 talentos de prata. Uau. Vai lá, passa. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amidata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes dos reis e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Que loucura! Ser escravo no Egito é um peso. No reinado de Assuero é ser assassinado e tomar todos os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram. Os mensageiros, né? Às vezes você olha ali correios e fica doido. E a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber. Porém a cidade de Suzã estava confusa. Quando Mordecai soube tudo quanto havia sido feito, Mordecai rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Engraçado, volta lá. Quando dá uma apertada, cadê? Já estava em luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em sacos e em cinza, falando: Deus, o que está acontecendo? Para que adianta comer se a gente vai morrer? Então entra de jejum. Aí eles colocaram todas as fichas deles. Pode passar. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester clamou a Atá, um dos camareiros do rei, que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mordecai, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mordecai, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester, e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então para aqui agora. Que graça era aquela que o rei encontrou nessa mulher? Que instrução é aquela que Mordecai, Mardoqueu, deu para aquela mulher? Falou 2 vezes já na palavra até agora: não conta de onde você veio, não conta. O Senhor está dando uma estratégia nova para um povo, presta atenção. Para você conquistar o reino, você não pode parecer religioso, presta atenção no que eu estou te falando. Você não tem que fazer nas mesmas formas, você não tem que falar: vim da Assembleia, vim não sei de onde. Não, não, não. O Senhor está te enviando, a presença vai com você, no mover. E Ele está fazendo o que no movimento? Simplesmente Ele está te enchendo dessa graça, te ativando nela, e a hora que esse negócio pegar, você vai entender. Era por isso que eu não tinha falado. As pessoas que você vai ganhar, você não vai entender o motivo. Não vai. Tem um jovem que está mudando lá do resort, lá de Porto Feliz para cá, que o Senhor colocou no meu coração. Ele vai pintar quadros na casa de pessoas, e vão ganhar pessoas que nenhum de vocês dá conta de ganhar, com arte. Aí ele falou: serve ele como um rei. Ele está mudando para cá. Eu me alegro tanto quando o Senhor manda eu levantar pessoas e ver a graça dele nas pessoas que eu não veria se não fosse a graça. O Senhor falou, isso já aconteceu outras vezes: paga o aluguel dele por 1 ano. Aí eu falei: mas o que tem a ver? Eu fico perguntando, não é de duvidar, eu quero saber. Aí o Senhor: porque muitas pessoas eu coloco dentro da casa dos governantes desse tempo, e muitos entraram pela área de serviço, entraram pela cozinha, entraram como copeiros e não entregaram aquilo que eu mandei entregar. Esse aqui vai entrar pintando, e eu vou ganhar almas através da pintura. Eu falei: aí eu estou dentro, aí é loucura. Aí é para o cara falar: estou aqui é para ganhar você. Não, estou aqui para pintar uma obra. Inclusive, alguém manda mensagem para
para o Braz, para ele começar a obra lá em casa. Ele vai começar, vocês vão conhecer ele. E o Senhor colocou uma graça nele, que eu olhei para ele e falei, mas eu nunca vi um quadro tão bem pintado assim. O Senhor colocou graça no Spencer, quando ele me dá um quadro que ele pintou, olha que loucura, escuta isso. Esse garoto, ele ficou trabalhando 6 meses no resort, querendo intimidade comigo para me entregar o quadro, sendo que ele poderia entregar o quadro sem trabalhar lá. Aí ele ficou próximo, aí ele trouxe o quadro. Quando ele me entrega o quadro, ele falou, a moldura é folheada a ouro. Esse menino gastou tudo que ele ganhou nisso, certeza. Aí o Senhor falou, é um belo quadro, né? Dá ele para o João. Aí na hora eu falei, mas o quadro é para mim, ué. O que eu vou dar para ele? Eu tenho cérebro ainda, tá? O cérebro fala, mas o quadro é tão lindo, para que você vai dar? E o coração falou, o quadro é dele. Aí eu entrego o quadro para outro cara e falei para o pintor, não fique constrangido, foi o Senhor que mandou dar. Aí ele olhou, tipo assim, sentiu ali, né? Tá desvalorizada a minha obra. O cara, eu lutei 6 meses para chegar perto desse cara, para dar esse quadro para ele. Esse cara tá dando o quadro. Aí o Spencer estava do lado, com o Rolex no braço. Arrancou o Rolex e falou, eu compro esse quadro de volta. E pagou 100 mil reais no quadro, na frente do cara. Aí o cara assustou. Aí eu falei, esse rolo aqui não vai ter fim, já entendi. O Spencer pensa ali 2 segundos, o cérebro dele pensando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele me empresta uma parede, eu tenho que colocar esse quadro aqui. Você não está entendendo o mover de Deus por causa de uma pintura. Um monte de gente que aceitou Jesus, desejo do coração de gente sendo realizado, até de doido, está lá na lareira do resort. O Senhor falou para mim assim, ó, eu já levantei muita gente para entrar na casa desses homens que controlam a terra. E muitos se esconderam dentro das casas onde era só para proclamar minha glória. Vocês não entenderam o que eu falei. O dia que o Senhor falou para mim, sai da Brasil Telecom, eu falei, eu posso passar só mais esse mês fazendo o que eu não fiz por 8 anos? Aí ele falou, pode. Eu fiquei 30 dias ganhando gente para Jesus e convertendo o coração de todo mundo que me odiava. 30 dias. Em 8 anos não me aconteceu o que me aconteceu em 30 dias, porque aquilo mexeu demais comigo. O Senhor me dá na chance, tá bom, fica 30 dias fazendo o que você não fez em quase 8 anos. Deixa eu te falar algo, a graça que Ele colocou em você é para te colocar numa posição para você salvar o povo. Que povo? O povo judeu? Pela graça, esse povo estendeu além do judaísmo. Ali com aquela mulher cirofenícia, aquela mulher quando pede para comer das migalhas que caem da mesa, pá, a graça é inaugurada e ninguém resiste à mensagem mais. O cirofenício para o judeu era tratado, eles tratavam ele como cachorro. E o Jesus interpela ela, falando, não, isso aqui não pode. Tipo, quando você vê o próprio Jesus falando como o judeu tratava o cirofenício, isso aqui não é para cachorro, isso aqui é para filho. Aí ela falou, mas até as migalhas que caem da mesa dos seus donos, os cachorrinhos podem comer. Eu cheguei até a mesa, não tem como eu ficar sem comer. Vai cair da mesa, e Jesus, que é o pão da vida, vai fazer o que depois do negócio desse? Jesus vira e fala, então está inaugurada a graça, toma. Pá. Senta na mesa, você não vai comer do chão não, senta na mesa. Respira fundo. Fala assim, ó, eu não preciso comer do chão. Eu não preciso comer das migalhas que caem da mesa dos poderosos. Eu fui chamado para me assentar na mesa do rei. Pela graça que foi colocada em mim, eu posso chegar confiadamente à mesa do rei. Nossa, se você entender isso aí. Eu não sei se você já teve uma crise, mas eu já tive crises na minha adolescência, porque eu pensava, a gente saiu lá de Israel, né, Spencer? Eu, seu, Aguiário, o Eduardo Reis, a Carol, os meus filhos, a gente estava numa comitiva. Eu fiquei pensando, Jesus, por que você não pegou um barco e saiu de Israel? Por que você não veio aqui em Patmos sentir isso aqui? Por que você não foi lá nas igrejas? Por que você não foi lá na Grécia conhecer aquele rolê ali inteiro? Eu fiquei numa crise quando eu era adolescente. Na adolescência o Senhor falou comigo, você não entendeu o que eu vim fazer, é por isso que você está fazendo essa pergunta. Eu vim para recuperar os filhos de Israel, e eu fui extremamente obediente àquilo que Deus me chamou. Se Ele me chamou para a cruz, não tem barca, só na Galileia, foi lá que Ele chamou, eu fiz exatamente o que Ele chamou. Se atente às minhas palavras, não vá além daquilo que eu te chamei, e nem menos do que eu chamei, que isso pode custar muito caro no reino. João foi além daquilo que foi chamado, João Batista. O que aconteceu? Fora do reino, o menor dos menores. Um vai além, fica fora. O outro fica quem? Fica menor. Faz isso não. Se você ouvir, não viver e não pregar, você é pequeno no reino. Está em Mateus 5,19. Se você ouvir e não praticar, pequeno no reino. Se você ouvir e praticar e cumprir, maior no reino. Alguém aqui quer ser grande no reino, sim ou não? Vou te dar o código. Não é ser palestrante, não é ser pregador, não é ser coach, nada disso. É, pregue o reino. Como que prega o reino? Não é com a boca, é com a vida. Testemunho.
Se você viver e demonstrar a facilidade, a simplicidade, a facilidade não, a simplicidade do reino, você é grande do reino, você aumenta o tamanho do reino todo dia. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esté e a fizesse saber para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e que lhe pedisse e suplicasse na presença pelo seu povo. Então presta atenção na sua vida hoje. Você é Esther, tem um Mordecai na sua vida. Na tipologia bíblica é Cristo. Você era órfão, ele falou, vamos acabar com isso agora. Eu vou te conectar de volta no trono e eu vou colocar você na festa de casamento. E te deu toda a instrução e te destravou. Então tem ela, tem o rei, tem o Mordecai e sempre tem um diabo querendo parar tudo. Mas tem uma última, a joia de tudo. A joia do casamento, Cleonice, é o povo. Presta atenção. Se Esther fosse vaidosa, ela não iria na presença do rei. Se Esther achasse que a vida dela era tudo, ela não iria na presença do rei. Se Moisés achasse que morar dentro do palácio seria tudo, ele nunca confrontaria Faraó. Se Davi fosse uma pessoa normal, que batesse as bielas certinho, ele jamais iria descer naquele vale para ganhar de Golias, para matar Golias, que não faz sentido. Os caras mais fortes de guerra estavam prontos para a batalha, mas o espírito de medo estava sobre eles. Fala assim comigo, medo é um espírito. É um espírito. Quem é aperfeiçoado no amor não tem medo. Fala assim comigo, verdadeiro amor lança fora todo medo. Também, então, ordenara que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na presença pelo seu povo. Ali está cumprindo um negócio chamado propósito. Deus não coloca graça sem propósito. Fala assim comigo, não existe graça introjetada numa alma sem um propósito. Então Deus não pôs graça para você ser engraçado. Deus não pôs graça para você ser uma piada. Deus não pôs graça para você fazer alguém rir. Deus pôs graça para alguém falar, o que essa pessoa carrega? Pode passar. Eu não vou contar a história não, só vou te contar o fato, sem história. Um dia um supervisor lá na Brasil Telecom foi declarado com morte cerebral, eu estava trabalhando, eu falei, eu não vou ficar aqui calado, eu vou lá não ter e orar por ele. Aí eu fui chorando, eu não vou contar a história inteira. Eu só sei que eu não sei explicar como que eu entrei na UTI sem falar com ninguém. Qualquer pessoa que me via abria as portas até entrar na UTI. E aí, Marçal, ele sobreviveu? Não, mas eu fui. Quero que você entenda que isso é um canal de terra. Se o rio fluir, o canal estiver lá, a água chega. Só fala, Senhor, faz chover. Se o Senhor quiser chover, o canal está aqui. Sempre, Thales, esteja disponível e disposto. Mas eu lembro até hoje o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eu fui orar com ele e falei assim, Deus, se esse homem levantar, eu nunca mais vou fazer nada para mim mesmo, vou fazer só para o Senhor. Que besteira. O Senhor falou no meu coração, então pode parar de orar. Para isso acontecer, primeiro você vai ter que me dar tudo. Seu coração, suas dúvidas, seu medo. Nada feito com você. Aí eu não estava chorando mais pelo milagre. Quando o Senhor falou isso, uma enfermeira pegou no meu braço, você é maluco? Aí eu falei, por quê? Ele tem meningite. Você vai pegar esse negócio. Eu falei, não vou não. Ela vai passar lá do lado, me levou para a sala, mas eu chorava tanto. Eu só sentia a maior besteira que eu tinha feito na minha vida. Porque na hora eu falei para o Senhor, se ele levantar, eu estou all in. Ou seja, primeiro é você que tem que fazer. Mas foi claro, o Senhor falando, negativo. É o contrário o jogo. Primeiro você põe tudo, acaba com tudo o seu primeiro. Depois você vai ver isso aí acontecer. Ali foi um dos piores momentos da minha vida como cristão. Eu dando checkmate em Deus. Como assim? Como assim? É eu que fiz o cavalo, é eu que fiz o tabuleiro. Você quer dar checkmate em mim como? Negativo. Primeiro você vai cair desse cavalo seu aí. Apesar de na Bíblia não estar escrito que Paulo caiu de cavalo, ele estava viajando, né, para Damasco, mas mostra que ele se prostrou ao chão, né, foi lançado ao chão. Se você não cair daí, amigo, não tem como. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Está entendendo ou não? Também, né, então pediu para ela, agora está cumprindo o propósito. Não era uma engraçadinha, não era uma menininha bonitinha que o rei queria pegar, não era nada disso. Era uma mulher que se levantou para salvar um povo. Resumindo, a igreja se levanta para salvar um povo que é duro de coração. Não falei instituição até agora, estou falando igreja. Mas a instituição também é a igreja? A instituição sempre será a instituição. E igreja nunca deixou de ser igreja. Igreja independente de placa, de nome, de qualquer denominação, qualquer religião que você inventar. Se Cristo é o centro, acabou a conversa. Mas por que um é diferente do outro? Sempre um doido faz suas loucuras. Cada um faz do seu jeito. Eu aprendi essa com John Bevere, um americano que curou minha alma. Ele falou assim para mim, Felipe Damasceno, falou assim, gente estranha quando está com o Espírito Santo produz coisa estranha. Gente normal com o Espírito Santo produz normalidade. Aí eu falei, mas só isso? Então não precisa ficar falando mal das tribos de cada um? Não. Gente doida produz doideira. Gente normal produz normalidade. Gente próspera produz riqueza. Gente sábia produz solução. Cada um com o Espírito Santo produz algo de acordo com o que você carrega. Não para quem encher o saco de quem fica rodando no chão,
Para quem fica sapateando, deixa o irmão rodar em paz. Fica em paz, deixa quieto. Então agora vai lá na presença do rei para resolver, para cumprir o propósito da graça que ele colocou dentro de você. Pode passar. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá: manda-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Então mandou um recado: você mandou eu me matar. Você está mandando eu ir na presença daquele que não me chamou nos últimos 30 dias. Então só para você entender, o que você está pedindo para mim é um suicídio. Vai ouvindo, pode passar. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Foi pesado ou não? A lei era clara: vai matar todo mundo que é judeu. Aí ele fala: vai lá na presença dele. Aí ela fala: peraí só um pouquinho, deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer um que entra nos átrios, átrio é pátio, qualquer um que tiver entrando na presença dele sem autorização, morre na hora. Aí mandou um recado e pensou: pelo menos eu fiz minha parte, né? Meu tio não quer que eu me mate. Aí ele solta essa no peito: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Passa. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu vou ler de novo. Desculpa, coloca amor no que eu estou falando. Não tem como não ler essa fala como se fosse de Mordecai. É Jesus falando. Não tem como ser de um cara normal. Olha o que ele está falando. Eu conheço o Senhor, Ele vai dar livramento por outro lugar, mas a gente pode testar. Vai que Ele te chamou para esse momento aí agora. Vai que Ele te chamou agora, para exatamente o que você está vivendo agora. E você vai perder a chance de ser aprovada naquilo que Ele te chamou. Você tem certeza? Vamos ler de novo. Vê se é um texto simples de uma história qualquer. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os... Então tá bom, para quem não entender esse recado é para você. Ô Ester, se você ficar calado achando que você é incapaz. Ô Ester, se você ficar precisando da aprovação dos outros. Ô Ester, se você achar que você não tem um espírito. Tudo que você achar, se você se negar aquilo que você foi chamado, o Senhor vai levantar outro. Só que aí vai custar caro, porque Ele te pôs lá dentro. E como Ele te pôs lá dentro, não é para você brincar com isso. Aí é muito ruim, terrível coisa é você se levantar contra o que o Senhor te chamou. Fala assim: Senhor Jesus, livra-me de mim mesmo, livra-me da minha vontade, me faz ser usado nas suas mãos como instrumento. Fala assim comigo: eu sou instrumento do Senhor. Você é instrumento do Senhor, sim ou não? O Senhor manda te falar algo, então está desafinado o instrumento. Afina o instrumento. O Senhor toca, mas Ele não afina. A afinação é sua. O Senhor não toca instrumento desafinado. Como é que afina? É na alma. Se você não buscar essa presença, essa santidade, se você não for um adorador, não tem como tocar esse instrumento. Qual que é o instrumento? O coração. Fala assim: o coração é o instrumento. E eu preciso lavar esse coração. Porque se de tudo calardes neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aí é loucura. Passa. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Você não entendeu não, né? Se é para dar errado, que seja agora. Se é para morrer, que seja hoje. Ah não, Marcelo, você é tão bonzinho. Ah, eu prefiro a bondade do Senhor. Se Ele falou que é hoje, é hoje. Aí você fala: não, Senhor, poupa a minha vida. Não, Senhor, poupe de ranger os dentes por 1000 anos, por não poder sentar na mesa de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Salomão, de Davi, de Daniel, de João. Me poupe, ó Deus, de não poder estar nessas mesas. Me poupe disso. A vida você quer levar, leva. Ai, Pablo, você tem tantos filhos. Eu lá sabia quem era eles antes deles nascerem. O Senhor conhece eles. Você acha mesmo que um lírio do campo
veste mais poderosamente que Salomão, que era o homem mais rico que já existiu. Vocês não entenderam a Bíblia até hoje. Vocês juram que são cristãos, mas não estão prontos para a morte. Morrer é lucro, irmão. Então, se morrer é lucro, eu mesmo me mato. Perde o lucro. Aí fica sem lucro. Aí é treta de novo. Segura o tranco. Vou te contar um segredo cerebral. Quando você tiver a fim de morrer, você vai durar mais tempo que todo mundo. E quando você é desapegado dessa vida, o Senhor olha e fala: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí, Enoque? O que você está fazendo aí? Mandaram para o lado errado esses caras. Esses caras tinham que estar no trono. Os caras foram para a terra. Alguma coisa errada. Mas sabe, ainda tem medo de morrer. É porque a eternidade não entrou dentro de você. A eternidade, quando ela te perfura, você não fica com esse medinho seu aí. Você fica com muito temor daquilo que Mordecai falou para Esther. Vai que você foi chamado para isso. Você vai deixar isso passar? Aí a dona Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Mateus, se não é segundo a lei, é segundo o quê? A graça. Não é permitido segundo a lei, mas a graça que você colocou dentro de mim, eu vou. Isso pode custar a minha vida. De todo jeito, irmão, aprenda matemática. Vai custar a sua vida de qualquer jeito. Sendo que não sabe fazer conta. Fala assim comigo: vai custar a minha vida de qualquer jeito. Fala com paz de espírito. Fala assim: a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. O que você está querendo? Você quer fazer o que nem Jesus deu conta de fazer? Quer vir aqui na terra, ficar de boa e não morrer aqui? É isso que você quer fazer? Todo mundo que vem aqui na terra vai morrer, irmão. Ah, o fulano subiu. Fica tranquilo, que vai descer, vai morrer. As 2 testemunhas estão lá no trono, vai morrer, não tem problema nenhum. Vai todo mundo. Se Jesus, que é pleno, sem pecado, enfrentou a morte, falou tetelestai, o que você está caçando um jeito de não morrer? Fala com a coragem que vai ser treinada ainda. Fala assim, ó: se for para morrer, que seja hoje. A Carol me olha com a cara do tipo assim: se você morrer eu te mato. Eu já sei que você quer falar isso. Fala assim, ó: se for para morrer, que seja hoje. Amigo, se você tiver esse coração, é terrível. Não morre. O Senhor fala: é isso que eu estou caçando. Eu estou caçando esse tipo de coração aí, ó, para colocar em lugares onde você não contamina seu coração. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Eu cantaria essa frase aqui, ó: se for para morrer, que seja hoje. Se for para obedecer, que seja agora. É para doer? Vai doer de todo jeito? Que doa rápido. É para obedecer? Então vai logo. Fala com toda a convicção da sua alma assim, ó: eu vou morrer de qualquer jeito, que seja o mais rápido possível. Aí você fala: Pablo, você está atraindo o anjo da morte. O anjo da morte está aí disparada, falando: eu não tenho poder sobre você. É isso que eu estou entendendo? Mas eu fico te cercando por o medo. Você morre de medo de tudo. Não, você não entendeu. Se é para aquilo que o Senhor me chamou, eu estou dentro. Carol pediu para eu fazer uma promessa na campanha eleitoral. Ela falou assim, ó: eu falei para ela: eu não tenho chamado para ser prefeito de São Paulo. Eu vou porque eu quero servir. Eu vou para o que tem que acontecer na próxima eleição. A Carol falou: vai, só promete uma coisa para mim. Eu odeio prometer alguma coisa para os outros, principalmente para a Carol. Ela falou: volta vivo para casa. Aí eu não vou prometer isso não, porque isso aí é ruim. Aí ela chorando: me promete que você vai voltar para casa. Aí eu falei: Deus, como é que promete isso para ela? Vai que é a hora, como é que eu vou pagar? Que jeito a promessa? Aí eu falei: Deus, e aí, eu volto para casa? Aí ele falou: pode prometer. Aí eu falei: eu prometo. Você não está entendendo? Todos os dias, uma pressão de morte nesse negócio. Vocês não estão entendendo o que é mexer com libertar a gente, não. É ficar na faca mesmo, literalmente. Eu lembro o dia que acabou a campanha, quando eu entrei no carro, assim, eu senti um negócio que eu nunca senti na minha vida. Estou cumprindo a promessa. E voltei para casa e descansei o domingo inteiro. Não sei quem percebeu, mas eu fui voltar descalço no último segundo. Alguém lembra disso? O Senhor falou para mim: não faz nada. Você não pode aparecer, você não pode chegar lá primeiro, você não pode fazer nada. Vocês não estão entendendo, eu só sigo o que Ele me fala. Às vezes alguns que são só políticos e não entendem o reino: por que você não se levanta agora? Porque Ele falou: cala a boca e fica calado. É agonizante para um cara igual eu ficar calado. Agonizante. Mas eu já entendi. Quando Ele falar: não fala que é judeu, cala a boca. Não faz isso, cala a boca. Fica na sua. Para de querer fazer do seu jeito vai dar errado.
Tem seu jeito, que é força de braço, e tem o jeito dele. Faz do jeito dele, é mais fácil. Fala assim comigo, o jeito dele é mais fácil. Então, ela fala, né? E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo... Sabe por que Moisés conseguiu falar como se fosse amigo com Deus? Porque ele achou essa graça e escondeu na rocha que era Cristo. Tinha uma rocha que acompanhava eles no deserto, que era Cristo. E quando ele está debaixo disso, dessa graça, não tem como você não chegar na presença. Em Apocalipse 3:21 está escrito assim: ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Você pode chegar no trono branco hoje, porque Jesus está sentado lá. Ele te deu esse acesso. Aí você fala, isso é loucura. Completamente loucura. Mas o que chama a atenção dessa mulher aqui, ó, por que eu sou Esther? Eu não sei se você pode bater no peito com firmeza, igual eu estou batendo aqui, ó, eu sou. Porque é o seguinte, mesmo que seja, não tem amparo, eu vou fazer o que precisa ser feito. E se perecer, minha vida não é tão importante igual aquilo que ele mandou eu fazer. Marcelo, você está doido demais. Como assim sua vida não é tão importante? Não é, para mim não. Para ele que resolve. Se ele mandar fazer, eu estou dentro. Porque se der errado, deu certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Irmão, se ele te quiser, prepara que você é brabo. Eu vou repetir. Se o Senhor quiser você antes da hora que você acha que você está indo, é porque você é brabo demais. Posso falar do fundo do coração, Adônis? Você não é tão brabo assim não. Fica tranquilo que vocês vão viver muito ainda. Se ele te quiser, você tem que falar, é nóis. Pode me levar. E os que ficam? Falou, valeu. No dia que você explicar para mim como é que eu formo um ser humano, eu te explico isso aí. Cuida da sua vida. Faz só o que eu mandei você fazer. Se o Senhor te levar antes da hora que você é brabo demais. Eu falei o Senhor, não falei eu sei que batida de carro, esses trem que você faz não. Não ir no médico, não fazer exame, isso é problema seu, tá? Depois vai chegar lá, o que aconteceu, Deus? Refrigerante, você bebeu aí. 180 mil pessoas morreu nessa oferta aí, todo ano. Não inventa de pôr na minha conta, não. Vai lá. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. É engraçado, né? Quando você é um reinante falando com o outro é doideira. Mordecai estava lá dando ordem, lá de fora. Aí agora está escrito que tudo que ela falou, ela não é uma rainha, os dois são reinantes. Ele dando ordem, pondo confronto nela. E ela lá de dentro, é para fazer tal coisa. E aqui está escrito então, que ele foi lá e fez conforme ela ordenou. Presta atenção, para você ganhar uma sabedoria do reino. Reinante conversa com o outro como reinante. Não fica, eu que sou isso, eu sei aquilo. Não precisa disso. Quem é reinante não precisa ficar tomando a patente do outro e nem discutindo quem está onde. Não precisa se preocupar com isso. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior, chama o Cirilo aí, pelo amor de Deus, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Pode passar. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. De novo essa palavra. Ela não foi engraçadinha, ela não foi contando piada. Você imagina graça maior do que olhar para aquele gato de botas do Shrek? Não é dó, é achar graça e falar, o que tem aí dentro? Todo rei quer descobrir. Lá em Provérbios fala que a glória do rei, a glória de Deus é encobrir, e a glória dos reis é descobrir. Quando o rei acha graça em você, você sabe o que ele quer fazer? Ele quer descobrir que graça é essa. Ele quer descobrir o que tem aí dentro. É por isso que o Senhor põe a graça. A graça é um presente, e quem é rei olha e fala, eu vou descobrir isso aí, eu vou abrir esse presente. Por isso que a pessoa quer o ser perto. Ela não sabe explicar por que ela quer o ser perto. E sucedeu, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Respira fundo, fecha os olhos. Jesus vai vir com um cetro de ferro que aponta para a justiça. Eu quero que você entenda que ele vai reger as nações com esse cetro de ferro, e com ele os reinantes. Se você não entendeu o que Esther fez aqui, ela se colocou na posição de um reinante para salvar um povo, e ela chegou confiadamente na presença do rei. Você só consegue chegar na presença do rei se você estiver debaixo dessa graça. Posso falar? Nunca chegue na presença do rei sem essa graça. Pablo, que graça é essa? Aqui ele mesmo colocou aí dentro, para que fosse cumprido toda a justiça que ele depositou aí dentro. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Meus amados, se recordem do começo do livro de Esther. Ela chega na presença do rei e nada pede. Todas as mulheres, quando chegavam naquela presença, o que era a primeira coisa que fazia?
eu quero tal coisa. O rei, o que é isso? Eu sou o rei, pode entregar, isso é seu. O que a Esther fez quando ela chegou? Não pediu nada. Faz o seguinte, não pede nada para o Senhor, só entra debaixo do favor dele. Na hora que você entrar no favor dele, toda essa graça foi explodida, e ele te comissionar num propósito, ele vai te fazer uma pergunta: o que você quer? Marcelo, aqui agora eu te peguei, não tem nada a ver com o reino. Está falando assim, até a metade do reino se te dará. Por que Jesus em Apocalipse 3:21 fala assim, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo do meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Você faz ideia do que está escrito ali ou não? Você não entendeu até agora, né? Você vai reinar comigo, o reino é seu. Eu te chamei para reinar comigo, Mateus. Oh Deus, o que esse povo está fazendo 20 séculos com esse livro? Eles não estão entendendo nada. O que esse povo está fazendo lendo a história do rei Assuero e falando: o que esse rei está... alguma coisa. Esse rei é Deus. Mordecai é Cristo, e a Esther é você, que entrou numa brecha usando o acesso ao rei para salvar mais um. Só que você não entendia, né? Entendeu, família? Você não entendeu. Porque se você entender o que fez essa mulher parar a comida dela e a bebida por 3 dias, o jejum de Esther é mais pesado do que a gente está fazendo. Isso me alegra muito, porque eu estou me sentindo fraco agora. Porque é uma mulher sensível diante de Deus, ficou sem comer 3 dias, sem beber. Não queremos outra coisa a não ser a sua presença. Se for para tirar essas empresas, tira tudo de nós. Se for para tirar essas redes sociais, tire. Não estou nem aí para nada. Só não tira a minha Esther. Senhor, tira tudo de mim. Me livra de mim mesmo. Higieniza meu coração mais um dia. Eu preciso da sua ajuda. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Eu não quero voltar para a essência nenhuma de um lugar que eu nunca fui, ó Deus. Eu quero ir para um lugar que eu nunca acessei. Eu não quero voltar quando eu tinha 8 anos de idade. Eu amava o Senhor com todas as forças do meu coração. Eu não entendia nada de quem era o Senhor. Hoje eu entendo. Eu quero ir para mais perto do Senhor e não voltar àquela idade. Eu não quero voltar a ter compreensão do passado. Eu quero entrar na eternidade como o Senhor está. Ou melhor, como a eternidade está dentro do Senhor. Porque a eternidade é um relógio no seu braço que o Senhor troca toda hora. Espírito Santo, por que a gente não se diverte com a palavra desse jeito, Deus? Por que a gente está perdendo tempo, Deus? Senhor, que se levante as Esters. Eu sou uma Esther. E se for para perecer, pereci. Mas eu vou. O Senhor colocou uma graça em cada um que está assistindo isso agora. E essa graça vai trazer essas pessoas para o agora. Você vai deixar seu passado. Você vai deixar seu passado. Você vai desconectar desse futuro brilhante que alguém desenhou. E você vai focar no agora do reino. Para de ficar ansioso. Enquanto você ficar lutando com a sua força, eu vou fazer seus negócios dar errado. Ponto. Você é Esther mesmo? Lutou na força do braço, deixa comigo. Eu vou te mostrar como é que resolve um braço com um dedo. Só descansa. Só saiba que você é amada, Esther. Você é uma noiva que está sendo preparada, Esther. Só que não é para você ficar vaidosa no reino. Não é para você ficar vaidosa no templo. Não é para você ter como a Vasti seus assuntos particulares. Não é para você se amar mais do que um povo. Não é para você rejeitar o rei e achar que você é maior que o rei. Escreve assim comigo: eu me posiciono como Esther. Esther é uma frequência. Ninguém está falando de uma garota virgem escolhida. É a frequência de quem não carrega medo. É a frequência de que o Senhor vem primeiro. Essa é a frequência de um órfão que foi encontrado, que foi amado, que foi treinado. É a frequência de alguém que não joga no lixo os acessos que Deus te deu. É essa frequência que é a frequência de Esther. Foi para esse tempo que você foi levantado. Muitas coisas que você programou na sua vida vai perder sentido agora. Eu sei que é ruim, mas vai custar um negócio ou outro. Vai custar milhões talvez. Isso não tem problema nenhum. Toda poda é boa para uma árvore. Fica de pé onde você está. É hora de se posicionar. Porque o Senhor te colocou em lugares. O Senhor colocou palavras no seu coração. E você ficou vaidoso. Assim como está em Jonas 2:8. Essa vaidade te colocou longe da misericórdia de Deus.
Eu falo pelo meu coração, essa vaidade roubou meu coração. Caia por terra essa vaidade. Eu quero que você determine e comande agora contra um espírito corrupto e contra uma alma vaidosa, com o ego inflamado. Não é sobre nós, não é sobre é sobre um povo. Fala assim: a minha vida está a serviço de outras vidas. Eu não vou sofrer mais, porque não é da minha conta. Eu vou mover, eu vou fluir diante de Deus. Se parecer bem ao rei, vem o rei hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Minha rainha, preferida minha, amada minha, como você me alegra por estar na minha presença. Pede, que até a metade do reino eu te dou. Leva o Amã lá para o banquete que eu vou servir hoje. Olha o coração dessa mulher. Ela poderia afobar ali na presença e falar: já me dá a cabeça dele. Não, da minha mão não sai justiça. Eu não sou justiceira. Da minha boca eu cumpro a justiça de Deus. Eu não emito juízo contra ele. Não, pega o código. Eu preparei um banquete. Traz Amã. É isso que eu quero. Meu Deus. Passa o versículo. Passa o versículo. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que se atenda ao desejo de Esther. Fala assim comigo: quem se deleita na presença do rei, todos os seus desejos são atendidos. Para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Passa o versículo. Disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? Qual o seu pedido e o que toca o seu coração? E se fará, e ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Irmão, quem habita confiadamente no Senhor, presta atenção, não tem que afobar. Fala com a boca assim, ó: eu não sou justiceiro da eternidade, eu sou a justiça de Deus. Ele depositou a sua justiça. Fala comigo: ele depositou a sua justiça para que a sua palavra se cumprisse através de mim. Olha a sabedoria dessa mulher. Quando ele já ofertou tudo, pede o que você quiser, até metade do reino é seu. O que ele fala? Não tem nada que você vai pedir que eu vou arregar. Pode pedir. Ela ali podia acabar com tudo. Ela não foi justiceira. Aqui está um código precioso diante de Deus. O Senhor está te dando poder. Não seja justiceiro e não emita juízo sobre as pessoas. Eu servi um povo por muito tempo, e aí na hora que eu acendi, esse povo me perseguiu. Várias pessoas em volta: por que você não põe para arrebentar? Porque eu não quero anular a frequência que o Senhor me deu. Eu vou honrar eles, mesmo eles fazendo isso. Resumindo, chama para o banquete, irmão. Quem faz o resto é o Senhor. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias. Eu habitarei na casa do Senhor para todo. Chama para o banquete. Ai. Espírito Santo de Deus, não sei o que o Senhor viu em mim, mas eu reconheço a sua graça. Eu sei o que é a graça. Eu sei. E eu quero te pedir, me ajuda a ativar isso nessas pessoas que estão assistindo isso aqui agora. Eles não entenderam até agora que o Senhor tem um plano na vida de cada um, para que cada um use seus acessos para salvar uma parte desse povo. Eles não entenderam. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Passa. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos dos reis. Vaidade. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Põe a mão no seu coração assim, ó. Fala assim: Senhor, me dê a sabedoria que o Senhor deu
para a rainha Esther. Porque no momento de crise, ela não ousou ser justiceira, ela usou da sua sabedoria. E eu acesso essa sabedoria. Tira essa ansiedade do meu coração, de querer resolver no mesmo dia aquilo que o Senhor quer que eu resolva de outro jeito. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto eu viro o judeu, Mardoqueu, assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Vai pegando o código. O Senhor não ama os justiceiros. Aí você fala, ele não ama os que praticam essa coisa. Mas quem está debaixo desse engano, ele ama e mandou o filho, e mandou a gente atrás deles. Eu quero que você entenda, o Senhor está te dando poder substantivo e poder de verbo. Eu posso e eu tenho poder. O poder, verbo é eu posso, eu dou conta de fazer. Você dá conta? Fala assim, eu posso. O Senhor está te dando algo que é mais poderoso do que o verbo. O verbo poder é o verbo substantivo, é eu tenho poder. Fala, eu tenho poder. Quando você tiver com esse poder, não seja um justiceiro, porque Ele não te chamou para isso. Sempre confie nele, sempre coloque nas mãos dele. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Peraí, olha o que está acontecendo. O homem perde o sono à noite, e o Senhor fala, como é que foi esse negócio, do jeito que foi? Deixa eu ver quem é o causador disso. Foi Mordecai. E o que se fez para ele? Deixa eu te falar, ninguém faz nada sem recompensa diante do rei. Você nunca vai ficar com mão vazia se você fizer alguma coisa para Deus, irmão. Nunca. Peraí, não foi computado nada? Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E Esther, foi a Esther que fez justiça, foi justiceira aqui? Mas ela fez justiça. Fala assim comigo, a justiça de Deus é um crédito depositado em mim, através da sua graça. E eu só preciso me posicionar. Só que eu sou o justiceiro do reino. Você quer arrancar a cabeça de gente, você quer bater em quem bate em você. Enquanto isso, os mais fracos na fé falam, eu não sou dessa família de maluco. E as pessoas estão se afastando de nós. Um dia um se levantou loucamente contra mim. O Senhor falou, não fala nada. Eu fui lá e falei. Na hora que eu falei, o Senhor, agora apaga o que você falou. Volta. O outro falou, eu fui lá e bati. E ele falou, volta, pede perdão, não faz isso. Eu não estou errado. Ele falou, eu conheço o seu coração e o dele. Só sai disso aí. Não tem como, irmão. O que eu tinha certeza, né, meu bem? Eu tinha certeza no meu coração que esse homem nunca ia se voltar para falar, estamos em paz agora. Aquele que eu tinha certeza, o Senhor falou um dia para mim, ele está aqui e veio te dar um presente. Aí eu falei, aí é demais. O Senhor está te libertando de ser um justiceiro do reino. Ele não pediu para ninguém fazer isso. Ele falou para você exercer a justiça, que é cumprir a palavra, e não ser um justiceiro. Você não precisa fazer nada. A rainha podia pedir a cabeça, igual Salomé pediu a cabeça de quem? Do João Batista. Traz a cabeça do Amã para mim aqui agora. Amã, prometi? Foi a mesma coisa que aconteceu com o João Batista, irmão. Salomé falou, dá a cabeça dele para nós. Ele queria ser o cabeça no lugar de Cristo, acabou ficando sem a dele. Foi além daquilo que alguém chamou ele. Jesus não começou o ministério dele enquanto não acabou o ministério de João. Não sei se você sabe disso. Não começou a pregar enquanto não encerrou o ministério de quem? Do João Batista. Porque ele incansavelmente era obstinado. Chegou a perguntar lá no WhatsApp de Jesus, Jesus, é o Senhor mesmo ou tem que esperar outro? Ah, na hora que ele falou isso, agora já era. Aí não faz sentido isso que você está falando. E os servos do rei lhe disseram, eis que a mãe está no pátio, e disse o rei, que entrasse. E entrando a mão, o rei lhe disse, que será o homem que cuja honra o rei se agrada? Então a mãe disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse a mão ao rei, para o homem, de cuja honra o rei se agrada. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoe-se diante dele, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Você é louco, que história é essa? Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu, Mardoqueu. Pegou aí ou não? Ele no coração dele,
Irmão, isso aqui é a mesma história do Lúcifer. O que o Lúcifer queria? Um trono. O Amã estava onde, irmão? No trono acima dos príncipes. Quem são os príncipes? Os 24 anciãos, 12 do Antigo Testamento e 12 da Nova. Ele queria se assentar acima dos príncipes. Ô Mateus Ribeiro! Ele queria se assentar acima do trono. Ele queria não. O rei colocou ele. Que coração é esse? Coração luciferano. Ele queria que as pessoas o adorassem. Mardoqueu não adorou. Ele falou, então vou matar todo mundo. Todo judeu vai morrer. Presta atenção no que está acontecendo aqui. O Lúcifer falou assim um dia, eu me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Reconheceu a história agora ou não? Aí o Senhor fala para Amã, põe esse homem no cavalo, veste real e coroa, ele é o reinante. Esse cara que foi usado por Deus, como José foi usado para revelar o sonho, esse homem aqui foi o homem usado para livrar minha vida. Então dá a honraria real para esse homem. Quem teve a obrigação de dar honraria? Amã. Meu Deus. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma, veste o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Passa. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Igualzinho o Lúcifer. Vai. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando ele ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Imagina o tanto que ele não ficou sem graça. Disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei a Assuero e disse a rainha Ester, quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester, o homem, o opressor e o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Sempre o espírito de Judas, que é o mesmo espírito de Lúcifer, que é o mesmo espírito de Amã, vai ser revelado no banquete, não é na espada, não precisa se preocupar com isso. O Senhor vai revelar o coração dele aonde ele está vaidoso. Sabe o que o Senhor faz? Quando o Lúcifer tira duas pedras preciosas, algo acontece, ele deixa ele ver o trono. Quando Judas olha para aquela oferta daquela mulher jogando perfume, ele pede para Tiago, e Tiago dá a bolsa, e ele vira o tesoureiro, porque ele viu ali que ele era o ladrão. O que você está falando? Aqui está a sabedoria de Deus. Quando alguém revelar um coração contrário àquilo que Deus chamou, dá a corda para ele, deixa ele até o fim, que ele sozinho vai cair no próprio juízo de Deus, sem você desejar o mal contra ele. Você pegou essa sabedoria ou não? Amã, Lúcifer e Judas, todos com espírito de traição. É só dar corda, que eles mesmos vão se enforcar. Quer ver que eu vou te provar agora? E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Ou seja, só dele chegar perto da rainha, já recebeu outro juízo. Ester fez o quê? Fala assim, ó, quem carrega a justiça de Deus não é justiceiro. Acaba com isso aí, irmão, tira isso do seu coração. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falaram em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Olha onde que o cara fez o negócio, irmão. Por que o cara foi fazer isso aí e colocar isso lá perto? Então disse o rei, enforca-o nela. Qual que é o código que você pegou aqui? Que tudo que você arquitetar contra um reinante vai cair sobre você mesmo. Se você perseguir Jesus, Paulo, você vai entrar na atmosfera dele, você vai entrar na órbita dele. Não persiga, porque um dia a estrela da manhã vira e fala o quê? Paulo, por que você me persegue? Agora é o seguinte, anda na minha órbita,
fez o regaço. 75% do Novo Testamento veio do cara que perseguia. Pega o código, cuidado com o que você persegue. Se der tempo de converter o coração, vai ser um Paulo. Se não der, vai para a forca, que você mesmo fez. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu ao rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã. O que os ímpios juntam? Vai para onde? Para a mão do reinante. Inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos seus pés, e chorou. Ele suplicou que lhe revogasse a maldade de Amã, e a Gagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, pode sentar, gente. E se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que me sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela está perguntando para o rei. Então disse o rei Assuero, a rainha Ester e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escreverei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas, que são governadores, né? São tipo prefeitos e os governadores, e aos líderes das províncias. Não, esse aqui é tipo o presidente, né? Igual Daniel era um dos 3 presidentes. E aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua. Como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus, que havia em cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre ginetes velozes, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei. E esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguete, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Uau! E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Não tem como, se levantar contra você, vai ter que trabalhar para você. Pegou o código ou não? Porque os judeus das suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles, ninguém podia, volta, resistir. É irresistível isso aqui. Quando a graça é transferida para você. Tem gente que não entendeu a graça até ontem, mas hoje entendeu. Entendeu? Sim ou não? Quando a graça chegou, acabou. A graça chega, não tem como esse negócio dar errado. Quando a graça chega, é um favor que você fala, tem explicação. O povo estava subjugado, triste, abatido, de jejum, chorando, lamentando. Agora está feliz, tocando terror na vida dos outros lá. Porque quem perseguiu,
agora está subjugada. Eles não fizeram força para isso. Isso é loucura. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias e dos sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram todos os seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Pode passar. E os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, e o inimigo dos judeus, mataram, pois ao despojo não estenderam a sua mão. Aí para você entender, né? Na hora que eles foram, eles não estenderam a mão, então sobrou para eles. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei que te teriam feito, qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Imagina. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, conforme é o mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém os despojos não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram. Mas não é muito pesado o final dessa história? Podia ter parado no 8, estava tão bonito. É assim que vai terminar a história lá em Apocalipse. Você está com medinho? Podia ter terminado ali só um cara resolvido, certo? Infelizes são aqueles que perseguem aquilo que Deus mandou que eles não perseguissem. Do mesmo jeito que está a história aí, ó, vai acontecer 2 batalhas. A batalha de Vale de Megido, onde 200 milhões de soldados vão se levantar contra o povo, e essa hora a gente entra. E a segunda batalha de Gog e Magog, que é a última batalha, que os caras vão subir para Israel, entrando pelo norte, da largura da terra de Israel. Vai ser um terrível dia. E na batalha de Gog e Magog a gente não luta. Todos entram, mesmo sem o que fazer. Eles vão entrar diante da presença do Deus vivo e vão ser consumidos. Aí você fala, por que termina assim? Podia terminar no paz e amor. É para terminar paz e amor, porque você só tem paz depois da guerra. A gente está na geração mais fraca da história, que os homens, o aperto de mão deles é mais fraco do que há 10 anos atrás, que é mais fraco do que há 20, do que há 50. Homens frágeis. Pessoas que querem ver a morte de fetos, que é vida, mas querem proteger animais como filhos. Continue protegendo os animais, mas deixe as crianças em paz na barriga das suas mães. Não falei para você fazer nada de errado com o animal. Eu falei para você voltar a ser homem de verdade. Voltar a ser alguém que proteja a glória de Deus. Não faz sentido nenhum você não entender isso. O final é pesado? É normal, igualzinho ao Apocalipse. Tudo que você armar contra alguém que o Senhor levantou, vai sobrar para você, vai sobrar para sua casa, vai sobrar para seus filhos, vai sobrar para todo mundo. Pegou agora, pegou? Bate nessa boca, lava essa boca, vira a boca para lá, não vai adiantar nada. Guarda o seu coração em relação às pessoas que estão fazendo aquilo que Deus chamou. Não se levante contra elas. Estou falando de mim, de pastor, não. Qualquer um que Deus chamou. Se Ele chamou, deixa isso acontecer. Não emita juízo. Fala assim, ó, depois de hoje, eu amadureci 50 anos. Não precisa você fazer essa força. Não sei se você percebeu ali. Não foi Esther que foi pedir, foi o rei que falou, você viu o que eu fiz por você? O que mais você quer? O que é que tem que ser feito aqui? Não foi Esther que foi lá azucrinar a cabeça dele, não. É ele que queria mostrar forte e poderoso para ela. Vai chegar esse dia. Assim como o diabo matou muita gente e armou forca para muita gente, a dele está armada já. Aquele intervalozinho de tempo ali, onde a Amã sai e volta para casa, onde ele sai de perto do povo, é o mesmo tempo que o diabo vai ficar amarrado. E depois vai ser solto para ser humilhado e trucidado com todo mundo que não quebrantar o coração. Cara, mas essa mensagem é pesada demais. Então, o diabo ele engana de tempos em tempos. O que ele está fazendo?
ele está enganando mais uma geração. Mas felizes são aqueles que entenderam a mensagem de hoje. A verdade não precisa de açúcar não, filho. Toma ela do jeito que ela é, logo que você vai sarar mais rápido. É isso aqui e acabou. Podia terminar igual o filme de Hollywood, todo mundo em paz. Na verdade terminou, todo mundo em paz. Todos aqueles que reconheceram a glória de Deus. Isso nos dá autorização para matar alguém? Nenhuma. Zero. Fala assim, ó, eu não emito juízo. O juiz é de Deus. Eu represento a sua justiça, cumprindo a sua palavra, não sendo justiceiro. Você entendeu isso aí? 50 anos de amadurecimento, só num dia. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram os seus inimigos 75 mil. Porém o despojo não estenderam a sua mão, ou seja, não quer levar nada para casa, vai ficar com isso aí. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia o dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia o dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas sem muro, fizeram do dia 14 do mês de Adar, do dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns para os outros. Lembra lá em Apocalipse o negócio quando eles encontrarem a paz, vão mandar presentes uns para os outros? Alguém lembra disso ou não? Ali quando você encontra a paz, sua alma encontra descanso, a generosidade reina. Olha que loucura, Mateus. Quando o coração, ele encontra descanso, o que a pessoa quer fazer é ser dispenseiro. Olha ali, ó. Volta lá. O que eles estavam fazendo ali? Eles colocaram o dia de alegria, dia de banquete, o dia de folguedo, o dia de mandarem presentes uns aos outros. E Apocalipse está assim. Quando matarem Elias e o Eliseu, provavelmente, Elias e Moisés, provavelmente são os dois, pelos sinais que eles faziam no Velho Testamento, no Antigo, eles trocam presentes. Vai trocar presente, os caras vão ressuscitar lá, está escrito. Os judeus, porém, e Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Fala assim comigo, eu estou amando a palavra. A palavra ela é remédio para o doente, ela é alimento para o faminto e diversão para quem está são. E eu não sei, eu fico lendo isso aqui e não vou vontade de largar não. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Ou seja, Deus, Ele é um Deus de memorial. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que o fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas, fala assim comigo, e dádivas aos pobres. Irmão, se ele estiver ajudando quem precisa, tem um trem errado que você está fazendo. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também que Mordecai lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinham lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, e pelo que penduraram ele e seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinham sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria um fim entre os da sua descendência. Está ali falando que não seria revogado entre os judeus. E o nosso? O que é o nosso Purim? O dia que Cristo derramou o sangue na cruz. É o que a gente tem que ficar lembrando sempre. Por isso que a gente ceia na presença de Deus. É por isso que a gente sempre faz isso em memória dele. E é por isso. Nosso Purim é o dia que o Senhor derramou o sangue dele na cruz. Ali está escrito. É para fazer sempre entre os judeus. Eles fazem até hoje. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e Mordecai, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade. Para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mordecai, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim, e escreveu-se no livro. Depois disso, você que está cansado, é o último capítulo.
Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Olha o que ele estava procurando? O bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Glória a Deus. Fala assim comigo: eu proclamo a prosperidade do nosso povo e de toda a nossa descendência. Aleluia. Próximo. Acabou. Fecha os olhos. Senhor, os que estão doentes, que a palavra seja o remédio perfeito no coração deles. Aqueles que estão cansados, que a palavra seja o descanso. Aqueles que estão tristes, que a palavra seja alegria. Aos que estão famintos, seja o alimento. Mas ai daqueles que estão bem, esses terão uma nova frequência com a palavra. Esses serão divertidamente envolvidos no seu espírito. Eles olharão para a palavra diferente depois de hoje. Que o Senhor possa fazer com que cada um deles prospere em todos os seus caminhos. Nós queremos buscar o Senhor à sua face. E nós te agradecemos nesse momento, Deus, porque nós somos essa frequência da Esther. Nós somos a igreja. Mordecai é nosso Cristo. E ele se colocou numa brecha por nós. E nós chegamos confiadamente na sua presença e não morremos, porque o Senhor estendeu o seu cetro de justiça sobre nós. A glória é toda sua. Que o Senhor levante trabalhadores, empreendedores, políticos, professores, juízes e pessoas cumprindo o indo, que é o ID, como a gente conhece. E eles carreguem essa presença para onde eles forem. Que o Senhor manifeste a sua glória nesse lugar. Manifesta, Senhor, no coração de cada um, ó Deus, que está aqui nesse ambiente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.